irmãos. A paz do Senhor, irmã Inês, a paz do Senhor a todos que o assistem, que o ouvem, né? Que Deus possa abençoar cada dia mais. E estava ouvindo ali a irmã Thaisa, é uma bênção de Deus, a irmã Thaisa. E os demais, né, as demais irmãs e irmãos que estão se manifestando através de mensagem. E Deus, por certo, tem uma mensagem para o coração de cada pessoa. Amém? Glória a Deus. É uma campanha a respeito do filho pródigo, e nós, todas as pessoas que são leitores da Bíblia conhecem essa passagem, e até mesmo aqueles que não leram, mas têm ouvido. Então, nós vamos para o verso 11, que diz, né? Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Ele pediu a parte que lhe seria cabível, né? Então, nós vimos aqui que, trazendo para os dias de hoje, muitas pessoas, eles estão na casa de Deus, mas o coração, como já ouvimos a irmã Inês falar, o coração está lá fora, né? Como que se lá fora fosse melhor do que na casa do Pai. O Deus Todo-Poderoso, ele não se agrada daquele que recua, ele não se agrada daquele que vira as costas. Aqui nós vimos que a fazenda que ele pediu, que lhe pertencia, nós podemos deduzir que são os dons espirituais que Deus deu àquela pessoa que veio para a sua casa, para que fosse ousado em prol da sua obra, em prol daqueles que realmente ainda não têm o conhecimento, né, para trazer uma mensagem de revelação, uma mensagem profética, enfim. Então, ele pediu, e aqui no verso 13 ele diz assim, o Senhor Jesus dizendo, né? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali, desperdiçando os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele desperdiçou aleatoriamente, sem programação, está entendendo? E aí ele ficou sem nada, ele se sentiu vazio, ele se sentiu sem amparo. É o que acontece também com as pessoas que saem da casa do Deus Todo-Poderoso. Ele se sente vazio. Aleluia. Ele se sente sem a graça. E aí ele se torna presa fácil do adversário. Como este jovem que gastou tudo dissolutamente. Então, é preciso entender que nós precisamos vencer. Fomos chamados para vencer. Fomos chamados para estar aos pés do nosso Pai Celestial. Louvado seja Deus. Aqui no verso 14, o Senhor Jesus Cristo, ele diz, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra tão grande fome e começou a padecer necessidades. Quem não padece necessidades, saindo da casa de Deus, da presença do Espírito Santo, do aconchego da igreja, quem não passa necessidades? Quem não passa a necessidade dos dons espirituais do qual Deus ele outorgou aos seus filhos, às suas filhas? Quem não passa? Então é preciso cair em si, como esse moço aqui. Ele caiu em si e ele pediu perdão
né? Vamos ler aqui um pouco mais à frente, para não me demorar. E disse, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo a pastar porcos. Verso 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha bem, ele desejava comer o alimento que os porcos comiam, de tanta necessidade. Era um desespero. Louvado seja o Senhor. As pessoas precisam estudar esse texto, essa parábola do filho pródigo, e entender que muitos estão no templo sendo pródigo, se alimentam de tudo que ouvem, mas não estudam a palavra. Algo que eu sempre falo, precisamos estudar a palavra para não sermos enganados. Precisamos, porque senão vamos ter a mesma necessidade do que o filho pródigo. Obviamente que aqui era literal, mas eu estou fazendo um paralelo espiritual, para que as pessoas entendam que aquelas que se afastaram dos caminhos do Senhor, que viraram as costas para o Senhor nosso Deus. E eu pergunto, são felizes? Se realmente se realizaram? Não, não se realizaram. Porque a nossa alegria, disse o profeta, ou disse o escritor, Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos empenhar força a estar no caminho do Senhor, para não nos afastarmos, para não ser mais um filho pródigo. O filho pródigo precisa voltar, como esse voltou. Louvado seja Deus. E a continuação do verso 16 diz: lhe dava nada. Amigos, você tem a porção para reparti-lo. Quando você tem para repartir, quando você não, os amigos se afastam. Eu lembro que quando eu fui internado em 2016, eu tinha no meu Facebook 5.000 amigos. Eu pedi oração através do Facebook. Sabe quantos se manifestou? 9 pessoas se manifestou entre 5.000. Então, eu digo e sempre vou falar até o fim da minha vida, que amigo é o Senhor Jesus. Ele não deixa ninguém, ele não abandona ninguém, ele está sempre com as suas mãos de vida para ajudar, para reerguer. E nós precisamos ter isso em mente a cada momento. A cada instante que nós vivermos, termos Jesus como centro da nossa vida cristã. Eu sei uma coisa. A pregação ela deve ser cristocêntrica, como também os louvores. Apontar Jesus como Senhor. Apontar Jesus como Senhor. Aí a pessoa vai... Porque todos os momentos da sua vida, o Senhor Jesus estará sempre à frente. Aleluia. É só nós abrirmos o nosso coração e deixarmos o Senhor Jesus nos reger, nos orientar através do seu Santo Espírito. Aleluia. Aqui no verso 17 diz: e tomando e caindo
Ou seja, e tornando em si, disse: quantos empregados tem meu pai? Abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então é preciso entender que quando a pessoa reconhece o seu estado, reconhece a sua fragilidade, Deus, ele opera de uma forma toda especial. Deus ergue, porque está escrito que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas não há necessidade de a pessoa fracassar até cair. Não há necessidade, porque nós temos um ajudador, nós temos o Espírito Santo que ele ajuda a pedir ao Pai, porque nós não sabemos pedir. Se olharmos para o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, e o verso 26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. Que maravilha, nós temos um ajudador, nós temos alguém que vela por nós, nós temos alguém que direciona a nossa oração frágil em uma oração poderosa. Precisamos disso, precisamos crer, precisamos entender que nós não estamos sozinhos. Nós estamos com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque diz a Bíblia, diz no capítulo 3, primeiro aos Coríntios, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se ele que habita em nós, e se nós somos o templo dele, ele vai nos orientar, ele vai nos dizer o que devemos fazer para estarmos constantemente na sua presença. Louvado seja o Senhor. Verso 18. E levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Louvado seja Deus. Ele reconheceu que não era mais digno de ser filho, mas o pai, a continuação, você vai ver que o pai o recebeu, o pai o abraçou, o pai o beijou, aleluia, porque quem tem amor faz isso. E o nosso Deus é um Deus de amor. Ele está esperando as pessoas reconhecerem que falharam, que se afastaram, para o abraçar, para estar junto, louvado seja Deus, para estar na comunhão com o seu Santo Espírito. Aleluia. Manai de canta. Sim, manai. Rambanai da samanai. É necessário que você reconheça que se afastou. É necessário você reconhecer que se ficou vazio porque virou as costas para o Deus Todo-Poderoso, mas Ele está lhe esperando de braços abertos, Ele está lhe aguardando. Louvado seja o Deus, como está escrito em Provérbios 28:13. Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Amassai, manade kamassai, oh manai. O Pai está esperando você reconhecer. O Pai está esperando você reconhecer, aleluia, que precisa voltar, que precisa se humilhar diante dele e voltar para a casa do Pai, e voltar para o caminho, como falou o profeta Isaías, no capítulo 30 e verso 21. E os teus ouvidos ouvirão aquele que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, chamanai. Esse é o caminho. Jesus, falando no evangelho que escreveu São João, no capítulo 14 e verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Não corte atalho, não mude de caminho, mas fique no caminho. Chomassai, Rimanai de Candas. Jesus está aguardando o seu retorno para lhe encher da sua graça, para lhe dar os dons espirituais, para que você seja um vaso e ser uma testemunha do Senhor Jesus aqui. Que Deus assim possa abençoar na continuação. Eu deixo a minha participação aqui. Em nome de Jesus, eu agradeço pela